Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez eu trago um reading vlog um pouco diferente. Eu vou ler 10 livros em 10 dias. Então, bom dia. Hoje é dia 20. Sim, hoje é dia 20 de maio. E eu estou a começar este vlog, é uma sexta-feira. E eu estou a começar este vlog porque eu vou tentar ler 10 livros em 10 dias. Eu vi um vídeo da Clockwork Reader, Hannah, do Clockwork Reader. Por que eu não consigo esta palavra? Não percebo. Vocês perceberam. Eu vou deixar a vídeo dela cá em baixo, onde ela deu 10 sugestões de livros para se ler em um dia. E então, eu, como estava curiosa com uma boa parte desses livros, decidi que vou experimentar lê-los. E vamos começar aqui pelo livrinho do Retrato de Dorian Gray, que eu tenho esta edição, que eu pedi emprestada a uma amiga, que elas todas juntas ficam assim fofitas, porque tem mais clássicos, então vou ler esta edição. Já tentei começar este vlog várias vezes e só agora é que estou a conseguir. E porquê é que eu finalmente decidi fazer hoje? Porque hoje eu vou para o Barreiro, por isso eu tenho 2 horas de comboio, onde basicamente só vou ler, por isso certeza que vou conseguir avançar grande parte neste livrinho. Realmente vou chegar cansada, mas o objetivo é ler agora um bocado, ler no comboio e ver o que é que sobra para ler em casa, por isso aqui vamos nós, desejem-me sorte. Hello! Hoje é dia 24 e tenho de dizer que isto está a correr muito mal. É assim, eu tinha visto o vídeo da Hannah e eu tinha visto os 10 livros e assim, e tinha ficado com bastante interesse em alguns deles. Não em todos. Mas eu pensei, ok, é uma forma de eu também ler livros que eu não estou assim tão familiarizada com, não é realmente a minha zona de conforto, para sair um pouco da zona de conforto e para, pronto, ler coisas novas, que também é sempre bom expandir os nossos horizontes no que toca à leitura. E então por isso eu comecei porque eu estava mais entusiasmada e que achei que era uma excelente oportunidade para realmente ler este livro. E por isso eu comecei pelo Retrato de Dorian Gray, como vocês sabem. E este livro tem 252 páginas. E então, para mim, não é propriamente. Como é que eu explico? Se for um livro de 252 páginas, mas, não sei, fantasia, aqueles romances mais clichês, devoro. E conseguirei ler num dia. Um clássico, por mais acessível que este clássico seja, não consigo lê-lo num só dia. É impossível. Eu não tenho estado a fazer realmente só um dia para cada livro, tenho estado a fazer, ok, mais ou menos 24 horas, ok? Tipo, se eu começo a ler às 11 de um dia, tenho até às 11 do outro dia para terminar. Mas depois não me tentar conseguir concentrar. E para realmente conseguir terminar um livro em cada dia, eu preciso de, naquele dia, ler imenso. Ficar umas, não sei, 4 horas a ler, talvez. E a verdade é que nem sempre tenho lido 4 horas por dia, por isso não tenho realmente conseguido estar a acompanhar. E o problema deste livro é que existem partes em que é muito, muito, muito descritivo. Há umas 20 páginas deste livro que é simplesmente o nosso personagem principal, o Dorian, a falar sobre como antigamente as pessoas importantes usavam grandes joias. Então este rei usava isto porque simbolizava aquilo, este rei usava aquilo, aquele usava aquilo, aquela pessoa muito poderosa usava outra coisa qualquer, e depois esta pedra significa isto, tem esta cor. 20 páginas disto. E são 20 páginas que cansam imenso e uma pessoa acaba por não continuar motivada para a leitura, não é verdade? Então, para um livro que é para ler em 24 horas, ter estes momentos assim é muito cansativo. Daí eu não consegui ler. Há pessoas que conseguem, sei perfeitamente disso, mas eu não sou uma delas.
E basicamente o que é que nos fala este livro? Eu entrei para este livro sem saber absolutamente nada e acho sinceramente que é a melhor forma de entrar para este livro, é não saberem nada e simplesmente irem e lerem, porque o livro é muito focado nas personagens, de ficarmos a conhecer aquela personagem, das ações daquela personagem, do que é que... será que é bom, será que é mau? Estamos ali naquela área cinzenta sem realmente perceber bem o que é que... se é bom, se não é, será que houve alguma coisa exterior que fez com que ele ficasse assim e por aí fora. Mas basicamente a premissa deste livro é que nós temos um pintor, que é o Basílio, que decidiu, encontrou a sua musa inspiradora, que é o Dorian Gray, e acaba por fazer um retrato, uma pintura do Dorian, e depois chega a oferecer este quadro ao Dorian. E então nós seguimos a vida de Dorian desde que ele é adolescente, uns 17 anos talvez, até à idade adulta, e seguimos a sua vida e seguimos como aquele retrato está realmente a influenciar nas decisões que ele faz. Não quero dizer mais, porque não quero estar a estragar a experiência, mas gostei, mas eu achava que ia gostar muito mais, somente depois de ver a review de certas pessoas, achava que ia adorar este livro completamente e não arrebatou. Acho que, já não tenho aqui, mas acho que dei 4 estrelas. Vai ser 4 estrelas este livro, não são aquelas 4 estrelas bem gordinhas, mas são 4 estrelas. Acho que é relativamente fácil das pessoas lerem, de entender, apesar de ser um clássico, acho que é bastante acessível. No entanto, já li coisas muito mais difíceis de ler, mas houve momentos em que a escrita era muito bonita, em que foi realmente no início do livro, acho que foi muito bem conseguido. Depois houve ali no meio, estava a empatar muito, mesmo empatar mesmo muito. Então, não consigo dar 5 estrelas porque houve muita palha por aqui, apesar de ser um livro pequeno, houve muita palha. E depois o final também foi meio estranho. Eu percebi, achei que foi um bom final, mas ao mesmo tempo foi muito precipitado. Porque nós acompanhamos o Dorian durante imensos anos e depois chegamos ali há tanta palha. Há, por exemplo, aquelas 20 páginas que podiam ser cortadas e ter escrito todas as 20 páginas a explicar melhor os eventos que aconteceram antes do final. Estão a perceber? Basicamente isso. Mas pronto, gostei, recomendo. É um bom sítio para começarem por um clássico. Não é aquele romance. E acho que há certas pessoas que, para começar com clássicos, podiam começar por romances, porque acho que também é mais acessível, mas este também não deixa de ser, até porque também está no Plano Nacional de Leitura, acho eu. Já não lembro para que ano e que está, mas sei que está. Desde muito cedo que eu quero ler este livro e finalmente o consegui, por isso realmente foi um desejo que eu tinha de ler este livro e consegui cumpri-lo, por isso estou muito contente por ter feito esta leitura. No entanto, em vez de demorar só um dia, ele esticou-se para 3 dias. Mas no terceiro dia que eu acabei este livro logo de manhã, eu comecei a ler um livrinho no meu Kindle, que é Before the Coffee Gets Cold, que em português está traduzido, e eu não sabia que estava traduzido, que senão eu tinha comprado antes de começar a ler em inglês, mas já tinha começado, então é por não fazer. Porque não gosto de começar de uma língua e terminar em outra, não é para mim, se comecei. Que eu vou deixar aqui a capa, que é Antes que o Café Arrefeça. Basicamente, eu já terminei este livro. Este livro não foi bem um dia certo, mas eu também à noite não li nada dele, por isso comecei à tarde de um dia, terminei na tarde. No dia a seguir à noite, acho eu. Sim, no dia terminei ontem à noite. Por isso é isso, mas também houve ali uma altura em que eu não pude mesmo ler, por isso. Mas acho que sim, que é um livro que se consegue ler em 24 horas, porque é muito propósito deste livro é realmente ver se estas recomendações para ler em 24 horas são realmente boas recomendações para este período de tempo. E acho que sim, acho que este se consegue ler em 24 horas. No entanto, acho que fica ali a esticar agora. Porque também temos 200 e tal páginas. É muito mais cativante ler do que o Retrato Dorian Gray. Lê-se muito mais rapidamente. No entanto, tem muitas repetições. Mas primeiro vamos falar sobre o que é que este livro trata. Então, aqui nós temos um livro dividido em vários capítulos, em que cada capítulo seguimos mais atentamente certas personagens.
E isto passa-se num café, onde existe uma mesa onde nos podemos sentar e podemos viajar no tempo. E basicamente este café tem assim um ar muito misterioso. Existe uma lenda urbana a falar realmente destas viagens, mas há muitas pessoas que não acreditam e há muitas pessoas depois de verem as condições que é preciso para viajar, quais as regras que são precisas, que acabam por perder o interesse, digamos assim. E então é realmente muito interessante. E é muito interessante ver as razões porque as pessoas querem viajar. O que é que fazem quando fazem tal viagem no tempo? Como é que a vida delas muda depois disto? E é uma mensagem muito bonita que o livro acaba por passar. E por isso recomendo este livro a toda a gente. Acho que é uma leitura fantástica. É pequenino, lê-se super bem. Não digo que seja para ler num dia, mas em 2, 3 dias, à vontade. Por isso é aqueles livrinhos mesmo que dão-nos um sentimento de dever cumprido e que fizemos uma boa leitura. E essa sensação é fantástica. Nós podemos ler histórias independentemente, cada capítulo independentemente, mas ao mesmo tempo, se lermos todos de seguida e por ordem, conseguimos percebermos mais da história. No entanto, porque é que eu digo que podemos ler independentemente? Porque sempre que temos uma história, eles repetem muitas coisas. Por isso, cada história é meio que independente, porque estão sempre a repetir tudo. E basicamente aquilo que a gente aprendeu nas outras histórias aparece ali. Um pormenor ou outro não aparece, mas as coisas fundamentais aparecem outra vez descritas naquela história. Por isso, realmente, para um livro em que vamos ler tudo de seguida, fica muito repetitivo. Mesmo muito repetitivo. Eu fartei-me de ler sobre as regras e sobre, ok, então, para viajar tenho que fazer isto, isto e isto, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não posso fazer assim. Depois, ainda na mesma história, repetem tudo outra vez. E depois na história a seguir, repetem tudo. E depois repetem, e repetem, e repetem. E o livro podia ter menos, mas 20 páginas, à vontade, se não fosse tanta repetição. No entanto, gostei muito. Acho que realmente passa uma grande mensagem e é muito bonito. Mas não consigo dar as 5 estrelas por causa da repetição, mas já são umas 4 estrelas mesmo muito, muito, muito gordinhas. Por isso, este livro está aprovado aqui para esta saga de consegue-se ler um dia? Sim, consegue-se. E depois, a seguir, estou a ler outro livrinho aqui no meu Kindle, que é Convenience Store Woman. Se conseguem ver. Essa capa é um pouco estranha. De Sayaka Murata. Será que é assim? Não sei. Mas esta história deixou-me muito intrigada. Porque também é de autor asiático. Não sei ao certo se é japonês, não. Tenho que ir pesquisar, depois eu vou deixar aqui a informação. Mas deixou-me intrigada e eu vou. Deixem ver, 8% talvez. Nem sei se tanto. Tem mesmo muito pouquinho ainda, mas o livro também é muito curto, tem 100 e tal páginas, vou 8%. Tem 100 e tal páginas, por isso definitivamente que hoje vou conseguir acabar de ler o livro. Está aqui dito. Tenho aqui meter-me a ler, porque eu começo a fazer tudo, mas alguma coisa menos ler. Mas se eu for realmente focar a ler, consigo ler isto num dia à vontade. E não posso realmente dizer sobre o que é que a história é. É uma senhora que trabalha numa loja. O livro começou realmente ela a trabalhar na loja e depois agora estamos num flashback. Estamos a ver o passado da nossa personagem e como ela era em criança. Está a ser um bocadinho assustador. Eu acho que posso dizer, porque não é spoiler, mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui o tempo para vocês podem passar se não quiserem ouvir esta parte. Por isso, bye bye, até já. A rapariga parece psicopata. A rapariga é pequenina e ela conta a história de como estava a brincar com as crianças depois de sair da escolinha e que encontram um pássaro morto. As crianças todas a chorar por causa do pássaro, a quererem ajudar o pássaro. Ela pega no pássaro, foge a correr para a mãe, chega ao pé da mãe e fica. Mostra o pássaro, a mãe fica. Oh, pena, coitadinho, está morto, temos que enterrá-lo, fazer um bom funeral para o bichinho. E ela, não, vamos comê-lo. O quê?
O quê? Como assim? Uma criança a dizer não, vamos comer o pássaro morto. E nós estamos na cabeça da criança e ela está mesmo... Não, isto não faz sentido, porque é que eu vou enterrar o pássaro se eu posso comer o pássaro? O meu pai gosta de certos pássaros, porque é que ele não pode comer este? E depois ficamos com ela a pensar, calma, mas este pássaro é muito pequenino para o meu pai comer. Nós devíamos arranjar mais pássaros, porque senão o meu pai vai passar fome. Tipo, hello? Creepy. Só falta. E então, está assim interessante. Não tenho mais para dizer, por isso vou ler e vou ver o que é que realmente acontece, o que é que não acontece. Ainda estou a pensar se vou ler os outros livros todos ou não, porque acho que há uns ou outros que não me está a interessar mesmo nada, mas eu devia ler. Hello! Hoje é dia 27 e eu estou aqui para fazer mais um update deste reading vlog, que está a ser um bocadinho um fracasso, podemos dizer assim. Então, eu desde a última vez que foi com vocês ia começar The Convenience Store Woman e eu adorei aquele livro. Ele é super pequenino, tem 120 e tal páginas. Isso tem o selo de qualidade em relação a se dá para ler um dia ou não. A resposta é sim, dá. Até porque a história é bastante interessante e então mantém-nos cativados. E por isso realmente é um livro que dá para ler num dia. Basicamente neste livro nós temos a história de uma rapariga que realmente passa-se no Japão. E ela basicamente, isto tem um nome, eu não me lembro e não quero estar a dizer coisas erradas, mas basicamente ela não consegue sentir empatia por outras pessoas. E daí aquela história do pássaro, para ela não fazia muito sentido porque temos que enterrar o pássaro se podia-se comer o pássaro. E pronto, não sentia tipo. Não tinha realmente. Não sentia empatia nenhuma também pelo pássaro, na verdade. E pronto. E depois ela também é assim em relação às pessoas. A única pessoa com quem que ela gosta mais e com quem sabe melhor é mesmo a irmã. E os pais, desde muito cedo, que perceberam que algo de errado estava a acontecer, e ela percebeu também que os pais sentiam isso e então sempre começou a observar outras pessoas para tentar imitar os comportamentos dessas pessoas, tentar perceber, ok, não posso dizer isto que eu estou a pensar, que as pessoas não vão perceber, não gostam que eu diga estas coisas, por isso não vou dizer. E então nós seguimos a vida desta rapariga que se torna mulher e que acaba a trabalhar nesta tal loja e pronto, é ela a perceber realmente que é muito boa naquilo que faz e ela a tentar perceber, é mais a tentar gerir o que é que as pessoas esperam dela, o que é que a sociedade espera dela e o que é que ela quer para ela própria. E depois é muito complicado, porque lá está, ela não tem empatia, ela não percebe porque é que as pessoas querem que ela arranje um namorado, porque é que as pessoas querem que ela case, porque é que as pessoas querem que ela tenha um emprego onde ganhe mais, que ela conviva com outras pessoas, quando ela não quer fazer nada disso. Estão a perceber? E então é realmente um livro muito interessante. Eu acho que todos devíamos ler. É um livro que dá para refletir. E está muito bem escrito. Gostei muito. Espero que seja traduzido de Portugal. Gostava de tê-lo nas minhas estantes em português. Acho que era uma boa aquisição para as minhas belas estantes. Por isso, aqui fica. Eu dei 4 estrelas a este livro. Não dei 5 estrelas porque houve ali uma parte um pouco repetitiva. E como nada para perceber, não sou muito boa com repetições. Então, pronto. Uma parte que não deu muito para mim, que não chegou às 5 estrelas, acho que eu precisava. Sinceramente, acho que eu precisava era que o livro fosse um bocadinho maior. Acho que se o livro fosse um bocadinho maior, eu teria gostado mais e teria conseguido dar as 5 estrelas. Assim, acabei por não conseguir. Mas gostei muito. Depois, li uma das maiores desilusões até agora, que foi Love and Misadventures. Foi maldito, mas vocês percebem. Eu vou deixar aqui a capa, como sempre. Por isso, é um livro de poesia, mas eu não gostei nada. Eu dei uma estrela a este livro. Eu já li vários, e vários que eu gostei. Até tenho um de uma autora portuguesa. Onde é que está?
tenho aqui este, Um Dia do Nosso Para Sempre, da Maria Cunha e Silva, que eu gostei imenso deste livro. Achei que realmente é de poesia. Não, poesia não é uma coisa que eu leio muito, mas este tem poemas assim, neste formato. Que também não sou muito boa com estas coisas. Mas eu gostei bastante desta temática e dava-me para contar uma história. Com os poemas conseguimos realmente perceber o que estava a acontecer, dava para... não sei explicar, gostei muito. Em relação agora a este, os poemas meio que cada capítulo tem um tema, dá para perceber mais ou menos uma história, mas depois os poemas não têm muito sentido, depois mete para ali muitas rimas, mas depois não rima. Depois há textos ali pelo meio. Nada, não gostei nada. Lê-se num instante, tinha 190 e tal páginas, há poemas muito curtos, por isso realmente lê-se muito rápido, mas eu li ontem à noite, um bocadinho, eu li aquilo, mas não gostei mesmo nada. E agora estou a ler o segundo, porque faz parte destes 10 livros que eu tenho para ler nestes dias. E eu comecei-o a 30%, mas este ainda tem mais textos à toa pelo meio. E ainda gosto menos do que gostei do outro. E está muito, muito complicado. Mas decidi dar uma pausa nestes poemas e decidi começar a ler este livrinho, que é o Dear Martin, que eu li 10%. Deixem ver. E o que é que eu posso dizer? Sim, li 10%, exatamente 10%. O que é que eu posso dizer? Eu estou a gostar bastante deste livro. Ele basicamente começa com uma cena bastante marcante. E neste livro nós seguimos a vida de Justin. O Justin é um rapaz que está no seu último ano de ensino secundário, que tem um futuro pela frente, que é bastante organizado, é uma pessoa bastante simpática, que acaba por tem objetivos para o seu futuro, que tem, que é bom aluno, que é atleta, que participa em montes de grupos, é social e é um rapazinho perfeito, basicamente. No entanto, existe um episódio que ele sofre de racismo, basicamente, e que ele é preso. E isto é logo no primeiro capítulo que a gente fica a saber. E então este livro acaba por ser uma carta a Martin Luther King, daí Dear Martin. E nós vamos vendo, pelo que eu percebi, nós vamos seguindo vários episódios e depois ele vai escrevendo a sua carta ao Martin, como ele chama. Por isso acho que está assim interessante. Não tenho grandes opiniões ainda, não sou 10%, o livro é pequenino, por isso deve ser de umas 20 páginas talvez. Por isso vamos ver como é que corre. Estou a gostar bastante até agora, por isso vamos ver como é que ficamos por aqui. A seguir a este tenho mais não sei quantos para ler, mas não sei se vai ler todos, se não, vamos ver como é que isto corre e eu vou dando updates. Até lá! Hello! Bem-vindos à Joana de quase meio mês depois. Hoje é dia 15 de junho e aconteceram algumas coisas que não me permitiram acabar o vlog. Mas, basicamente, eu queria dizer que cheguei a acabar Lullabies e que, mais uma vez, é um livro que dá perfeitamente para se ler em um dia, mas que foi uma tortura. Foi. Não devia ter lido este livro. Vi que não gostei do primeiro, não devia ter continuado com este, mas quis acabar. Não consigo. Tardar de Neves é tão difícil para mim. É uma coisa que tenho que mudar, porque não posso estar a perder tempo com coisas que eu sei que não gosto e sei que não estou a gostar e para que estar a perder tempo com elas. Mas pronto. Então, este livro dei uma estrela. Que bom. Em relação ao Dear Martin, não cheguei a acabá-lo e ainda nem peguei nele. Este mês de junho está a ser muito complicado.
Mas no que diz respeito aos outros livrinhos, eu ainda gostava de fazer uma segunda parte deste desafio, mas agora a ler os outros livros que faltam, porque assim eu leio, meio que li 5 livros, faltam os outros 5, por isso digam nos comentários se gostavam que eu lesse os outros 5 livros e que trouxesse a minha opinião. E é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!